Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 113 da disciplina de Língua Portuguesa. Lembrando sempre que é muito importante que vocês estejam com o caderno, lápis e a borracha junto para vocês irem fazendo as anotações enquanto a prof explica, também para copiar os slides que vocês acharem interessante, que vocês acharem importante ter registrado, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre mais um gênero textual. E o gênero textual de hoje é a receita. Sim, receita é um gênero textual também, é um texto, né? É uma forma de texto. Então, ele também entra, né, nos gêneros textuais. Os objetivos da nossa aula: conceituar o gênero textual receita, diferenciar dos demais gêneros textuais, identificar a ideia central do gênero textual, demonstrando compreensão global, e ler e interpretar receitas. Então, vamos lá. A receita é um gênero textual dividido em duas partes. Então, muitos gêneros textuais a gente falava que tem a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, o título, né, e outras características. As receitas, elas têm basicamente duas partes. Quais são? Os ingredientes e o modo de preparo. Então, os ingredientes a gente tem o que a gente vai precisar e o modo de preparo vai nos ensinar, então, como, né, a gente deve colocar, em que ordem devemos colocar os ingredientes, quanto tempo vai demorar e outras informações. Cada uma das partes, então, da receita, ela precisa ter informações específicas sobre ela, ok? Então, os ingredientes. Os ingredientes são os produtos alimentícios, né, os alimentos que serão usados para fazer a receita. Então, o que a gente vai precisar? Então, aqui os exemplos: leite, açúcar, manteiga, chocolate, ovos, que mais? Canela, fermento, enfim, algum tipo de fruta. Aí vai depender de qual receita nós estamos preparando, se é uma receita doce, uma sobremesa, se é um prato salgado, enfim, uma carne. Aí vai depender os ingredientes sempre de qual prato nós estamos preparando. Também é necessário que haja descrição de como os produtos devem ser. Como assim? Chocolate, por exemplo, é em pó, o leite, né, em pó. Então, como esses ingredientes têm que ser? Em pó, granulado, frio, quente, condensado, por exemplo, leite, né? Pode ser o leite líquido, leite em pó, leite condensado, enfim, tem que ter essas especificações para a gente saber como são esses ingredientes. Algumas receitas o leite tem que estar quente, no outro ele precisa estar frio. O chocolate em pó, o chocolate granulado, certo? Então, essas informações também são muito importantes para descrever como esses ingredientes devem ser. Além dos ingredientes e de como eles devem ser, é muito importante sabermos a quantidade necessária de cada um deles e como serão as medidas. Então, por exemplo, xícara, nós vamos usar a medida de uma xícara de trigo, 2 xícaras de açúcar, colher de sopa, colher de chá, mililitros, gramas, né? Ou quantidades, por exemplo, uma banana, 3 ovos, 2 maçãs, né? Sempre dependendo do tipo de receita. Então, na parte dos ingredientes, nós não vamos ter lá apenas escrito açúcar, ovo, trigo e assim por diante. Não, nós temos que ter a quantidade, né? 1, 2, 3, 4, enfim. Como é essa medida? Então, é uma xícara, é uma colher de sopa, é 500 mililitros, 200 gramas. Então, eu tenho que ter a quantidade e como é essa medida, né? Também qual é o ingrediente, qual é o produto e em qual aspecto, né? Qual a característica dele, se é líquido, se é em pó, se é granulado, se é em pedaços, se é inteiro, se é quente, se é frio, sempre dependendo do tipo da receita.
E aí, depois então que nós temos todas as informações necessárias na parte dos ingredientes, nós vamos para o modo de preparo. Então, o modo de preparo é a parte da receita em que nós vamos encontrar as orientações para fazê-la. É muito importante que essas orientações sejam claras e sejam objetivas para não confundir o leitor. Então, às vezes, um modo de preparo muito longo, né? Às vezes com muitas descrições, muitos detalhes, acabam confundindo, né? Porque tem muita informação. Então, quanto mais claro, quanto mais objetivo, mais simples for o modo de preparo, mais fácil vai ser da pessoa, né, que quer fazer aquela receita, compreender o que ela precisa fazer. Por exemplo, mexer até desgrudar, esperar 2 minutos, fogo baixo e assim por diante, né, entre muitas outras orientações. Separar a gema da clara, ralar o chocolate, por exemplo, né, aquecer o leite, enfim. Várias orientações que nós vamos encontrar lá no modo de preparo. E no modo de preparo também ele vai nos dizer essa ordem, né? O que eu preciso fazer primeiro e depois, até que a receita fique concluída. Aqui a gente colocou um exemplo de modo de preparo. Então, observe. Aqui em mais escuro, em negrito, a gente destacou então algumas orientações específicas desse modo de preparo. Então, em uma panela, então eu já sei qual objeto eu preciso usar. Coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Ok? Então, eu preciso da panela e desses ingredientes. Misture bem. Então, mais uma orientação de como eu vou preparar. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até tudo se desprender do fundo da panela, cerca de 10 minutos. Então, esse processo, né, de aquecer e desprender do fundo da panela deve durar aproximadamente 10 minutos. Retire do fogo e passe para um recipiente untado e deixe esfriar. Com as mãos untadas, faça bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. Vocês entenderam de qual o modo de preparo de qual receita nós temos aqui? De brigadeiro. Então, a seguir, nós vamos ver o passo a passo de uma receita. Então, para a gente entender esse gênero textual. As receitas, elas vão ter lá o nome do prato que será preparado, né? Qual prato vai ser ensinado nessa receita. Então, aqui, macarrão ao sugo. Primeira parte, então, os ingredientes. Então, a quantidade, colher, né? Qual é a medida que eu vou usar, então? A colher de sopa de óleo. Uma cebola picada. Um dente de alho amassado. Uma colher de sopa de açúcar. 8 tomates maduros, sem sementes e picados. Uma colher de chá de sal. 2 colheres de sopa de extrato de tomate. E um pacote de macarrão tipo espaguete. Então, aqui nós temos as quantidades, as medidas e qual é o ingrediente que nós precisamos. Aqui a gente ainda não tem qual vai primeiro, qual vai depois, o que vai na panela, o que não vai, ok? Essa informação nós vamos encontrar aqui no modo de preparo. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho. Acrescente o açúcar e deixe dourar. Junte os tomates e refogue até ficarem macios. Acrescente o sal, o extrato de tomate e uma xícara de chá de água fervente. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos ou até apurar e o molho encorpar levemente. Em uma panela com água fervente e sal, adicione o macarrão e deixe cozinhar até ficar al dente. E sirva
com o molho. Al dente é quando não é bem molinho nem duro, ele é mais ou menos, né? Não tá bem molinho ainda, ok? Então aqui nós temos como, em que ordem e o que nós vamos fazer com os ingredientes da nossa receita. As receitas nos permitem provar novos sabores e delícias. Reunir a família para cozinhar e saborear juntos uma boa receita é maravilhoso. Essa aula até deu fome, né? Então, a receita, como a gente viu, é um gênero textual também. Então, nela nós vamos encontrar o nome da receita, os ingredientes, e nos ingredientes nós temos que ter as quantidades, as medidas e qual, né, o alimento, qual ingrediente nós vamos usar. E lá o modo de preparo vai nos mostrar como nós vamos utilizar aqueles ingredientes, qual, né, nós vamos ter que usar primeiro, como eles devem ficar, né, bem assados, fritos, cozidos, enfim. Lá a gente encontra o resto das informações que são muito importantes no preparo de uma receita. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre esse gênero textual e convido vocês também a procurarem na casa de vocês a receita preferida da família de vocês. Com certeza tem uma que vocês gostam mais, ok? E depois não se esqueçam de realizar a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na próxima aula e até mais!